Bom, então sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa jornada, né, de People Analytics. Muito feliz aqui, né, estar com vocês aqui. Para mim vai ser uma alegria imensa nesses 4 encontros que teremos aqui, um de 4. Obrigado vocês. Primeiro agradecer vocês pelo, né, ter esse espaço de tempo para estar aqui, né, se desenvolvendo, buscando conhecimento. É um passo muito importante. Quero muito parabenizar vocês, né, por estarem aqui nessa jornada comigo, para a gente aprender juntos, tá? Aqui é um espaço para a gente aprender junto, né? Lógico que eu vou trazer alguns pontos da minha vivência de People Analytics, mas aqui é um espaço, eu gosto muito de dizer, um espaço colaborativo, né? Todos nós vamos aprender mutuamente aqui durante essa jornada. Deixa eu já projetar aqui nosso material para a gente começar. Se chegar mais alguém, a gente convida para poder se apresentar também. Então vamos falar do famoso, e né, todo mundo tem no mínimo aí escutado algo sobre que é esse People Analytics, né, de passar no cabelo, de comer, e que é esse, como diz aqui em Minas, né, vou usar alguns, né, meu sotaque não me deixa mentir, que é esse trem, né? Vamos ver o que é esse trem aqui. Então a ideia é a gente falar muito sobre People Analytics, tá? Eu quero deixar muito aberto aqui, turma, estamos com a turma, né, com 7 pessoas, dá para a gente interagir bem, fiquem à vontade para interromper, perguntar, tirar dúvida, aqui a hora de vocês, tá bom? E aí, só falando um breve resumo de quem está aqui, né, falando com vocês, eu sou o Mário Porto, né, sou companheiro da Jaque, minha digníssima esposa, sou pai do Anjo Miguel, que às vezes não é tão anjo assim, não apronta pra caramba, tem nome de anjo. Adoro música, né, toco uma guitarra ali ao longo algumas horas que me sobram vagas, né, jogo futebol com meu filho, adoro estudar, adoro viajar com minha família também, é um hobby que a gente tem aqui. Todo ano a gente, né, tem conseguido aí viajar, que é um hobby que a gente adora. Tem um canal também, que é um podcast, tá aqui. Depois, quem quiser se conectar comigo, tá no YouTube também, chama Mário Porto, Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Tem no Spotify também, é só procurar Mário Porto lá que vocês vão achar facilmente. Aqui é uma forma que eu tenho de compartilhar conhecimento, que eu convido várias pessoas de uma diversidade de conteúdo para trocar ideias mesmo. Aí a gente fala de people analytics, já falou de liderança, de dados, enfim. Então, uma diversidade bem legal. Convido vocês, se quiserem depois conectar lá, se inscrever no canal, fazer uma curadoria de conteúdo, tem muita coisa legal lá. E do lado aqui esquerdo, né, sou uma pessoa que sempre trabalhei no RH com processos, com métodos, com métricas, com analytics, né, com esse olhar muito do futuro, de inovação dentro da área de gente e gestão. Hoje eu coordeno uma estrutura chamada o Hub de Gente, né, que é o People Experience, que é uma área muito voltada ali para People Analytics e também a coordenação de projetos, de iniciativas digitais dentro do RH. Então, a gente tem um portfólio grande de projetos, implementação de sistemas, melhoria de processos dentro da área de RH, e eu sou o responsável por essa área. E, continuando ali, eu sou palestrante também, já palestrei em vários palcos aí, né, seja no TDC, no CBTD, de Conversa Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, já palestrei também. Sou consultor na Movidaria, que é uma parceira que eu faço parte, né, que é ali muito na capacitação também, seja na parte de People Analytics, de inovação dentro do RH, RH ágil. Eu também tenho uma parceria com ele, sou mentor na First Falcone. A First Falcone é uma empresa do Falcone que cuida da parte de educação, tá? Então, sou mentor lá, faço parte do Universo Ágil Hub também. Fica a dica aqui para vocês quiserem conectar nesse hub de agilidade. Ele fala muito sobre métodos ágeis, a RH ágil, falando sobre liderança. É um hub 100% gratuito, uma comunidade 100% gratuita. Tem conteúdos lá, né? Você vai achar conteúdos em todas as redes também, seja no LinkedIn, no YouTube, tem muito conteúdo bacana, gratuito para vocês. Sou professor na PUC Minas, também na disciplina de People Analytics, de inovação, agilidade, para cursos de MBA. E hoje eu trabalho ali no CNPJ, ali, a VLI, né, que é uma empresa de logística integrada, onde eu coordeno lá o hub de People Experience, hub de gente, tá? E aí, quando sobra, eu consigo dormir, tô brincando. Mas esse é um pouquinho do área, né, do que eu faço no meu dia a dia, nesse mar no ser integral, essa pessoinha que vos fala aqui, tá bom? E convido vocês, se quiserem me seguir nas redes sociais, é @portumário. Eu tenho uma pegada de colocar conteúdos ali, seja no canal que eu tenho no YouTube, também no Instagram, e sempre com essa pegada de trazer algo que possa compartilhar conhecimento com as pessoas. Então, depois fica o convite para seguir no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, onde vocês quiserem achar Mário Porto lá, vão achar fácil, para a gente trazer conteúdos para vocês. Falando um pouquinho da nossa jornada, turma, como é que vai ser essa jornada aqui dos nossos 4 encontros, tá?
A ideia primeiro que a gente fale, né, o módulo 1, nós falaremos sobre os fundamentos de People Analytics, né? Então aqui a gente vai falar muito do que é esse People Analytics, uma área bem introdutória nossa, que a gente vai falar muito do que é isso, para que serve, como é que utiliza, né? A parte de coleta de dados, que é fundamental, né? Como coletar dados para que a gente comece a trazer esses insights ali de tomada de decisão baseada em dados. No módulo 3, no dia 17, falaremos sobre análise e visualização de dados, como contar essa história, o famoso storytelling de dados. Inclusive, eu vou emendando algumas coisas aqui, vou mudando de estação, mas sempre conectado com o conteúdo, tá, gente? Então, fica já um convite para vocês. Tem um conteúdo muito legal de um livro chamado Storytelling com Dados, é fundamental de cabeceira, né? Um livro fácil que dá para vocês lerem e aplicar na prática, tá? Ele ajuda muito a gente a contar a história baseada em dados. E o módulo 4 a gente vai falar muito da estratégia, né? Assim, aqui já ia falar um pouquinho no início da fala de vocês. Ah, meu gestor me indicou, meu gestor viu lá, né? Perguntou se eu queria fazer. Isso é uma parte importante quando a gente fala de estratégia para o analytics, né? Ter o engajamento da liderança, tá? Porque senão fica ali, eu brinco que é o soldado sozinho na guerra, né? Assim, e não, né, de fato não vai resolver aquela guerra. Mas quando a gente fala de People Analytics, aí é um tema muito novo, né? Um tema que, por mais que a gente tenha visto um post ali, um conteúdo aqui, né? Umas pessoas fazendo do lado de cá, eu gosto muito de, nessas capacitações, trazer o conceito prático na vida real oficial, né? Não vou ficar falando muito aqui, faça um algoritmo XYZ, sendo que a gente tem um passo bem inicial, que como é que é o conceito disso, né? Como é que eu já consigo organizar esses dados que já me tragam uma leitura, tá? Então, assim, aqui é muito da desmistificação, tá? É importante a gente saber que existem níveis de maturidade em relação ao People Analytics. E cada empresa e cada um de vocês que estão aqui vão estar no nível de maturidade. A ideia é a gente desmistificar, porque senão fica muito algo longe, né? Muitas vezes quando fala de People Analytics, nossa, eu tenho que ser um super cientista de dados. Não, não necessariamente, tá? Não necessariamente nessa mesma hora que a gente brinca aqui. Mas assim, é importante a gente entender isso, porque senão a gente também não consegue, fica na inércia, né? Isso é muito longe de mim, não consigo chegar, eu preciso de alto investimento. Não, não necessariamente. Então, a ideia desse curso é que a gente. Lógico que vou trazer alguns cases para a gente exercitar, tá? Mas nada que a gente. Eu quero que vocês saiam aqui para pôr a mão na massa, tá? Não quero que vocês se distanciem mais do tema, que não, que vocês aproximem mais do tema e já consigam fazer minimamente aí no dia a dia de vocês, utilizar essa técnica, utilizar esse conceito do People Analytics para poder tomar as decisões, né, cada vez mais fortes então, em dados, tá? Baseado em dados. E aí, né, falando da nossa abordagem Analytics, eu queria já começar uma perguntinha para vocês. Vou parar a projeção e eu quero agora escutar assim de vocês quando se fala em People Analytics, né? O que é para vocês assim? O que vem na primeira palavra na mente de vocês assim? Pô, aqui sem não tem juízo de valor, tá, turma? Podem trazer a primeira palavra que vem na frente de vocês assim, de People Analytics. Que Dados na tem área de para pessoas. Dados na área de pessoas. Boa. E tomada de mais? decisão baseada, tomada de decisão com esse pano de fundo das pessoas de RH, mas baseado em dados enfim, o resto me ensina. Tração de indicadores. Estratégia, Indicadores. eu vejo que é uma estratégia com base em dados, né? Para tomadas de Boa. decisões. Boa. Bruno chegou, seja bem-vindo, Bruno. Análise de dados de pessoas. Boa também. Ei, Bruno, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja Bruno bem-vindo. aqui. Antes de começar, eu te fazendo a pergunta: o que é People Analytics para o Bruno? People Analytics é a gente conseguir entender o dado de forma estratégica e a gente conseguir transformar a vida das pessoas a partir disso. Opa, gostei. Falar palavras boas aí, em transformar, né? Decisão baseada em dados. Agora, o que acontece na vida real oficial, gente? É fácil a gente interpretar os dados, por mais que a gente tenha visto ele todo dia, a gente vê esse dado, né? Seja lá, né, percentual de pessoas, né, que foram movimentadas na empresa, pessoas, SLA de atendimento, e vários indicadores que passam à nossa frente. Mas o que é o mais dificultador nosso quando a gente, por mais que a gente tenha o dado, por que a gente não consegue linkar a tomada de decisão baseada em dados e acaba esquecendo um pouquinho isso, fazendo outras ações diferentes? O que dificulta no nosso dia a dia
a gente tomar decisão baseada em dados na visão de vocês? Eu vejo O dois que que se tif- pontos, Mário. Eu acho que não, eu acho que independente do CNPJ, acho que a gente tem uma grande dificuldade de concentrar dados em uma única fonte. Então, é tudo muito fragmentado. E eu acho que falando de RH, às vezes mensurar algumas questões mais subjetivas também é outro desafio. Uhum, gostei. Gostei. Eu já fiquei doido aí para simplesmente calcular um indicador, porque tinha 300, 400 planilhas diferentes e não tinha um dono do dado, cada um no lugar. Eu fui BP uma vez, passei apertado, consegui nem atender meu gestor. Quantas pessoas entram e saem da minha área? Não sei, né? Que mais? Que mais que é um grande desafio para nós de RH? Tem Eu mais, acho hein? que, como a Cláudia trouxe, a nossa maior dificuldade também é estruturar esses dados, né? Opa, isso é difícil, viu, gente? Esse Lego, eu brinco, é o Lé concré, né? Assim, o que que isso aqui faz com isso aqui, o que que isso aqui... Boa, gostei também, Débora. Que mais? Tem mais, gente? Ih, tem muita coisa. Eu vejo que um pouco da dificuldade, assim, é porque os dados, eles não sentem, né? Então, tem dados que ele não traz o sentimento, né? E As RH tem um dores ali que o negócio, RH tem no dia a dia. é, que a gente tem que tomar um cuidado muito forte com isso. Por mais que a gente tenha um feeling bem apurado, né? Quem está muito tempo no RH, tirando o Alex, está chegando agora. Mas assim, quem tem um viés muito forte no nosso profissionais de RH, que é achar que nosso subjetivo é maior que o fatos e dados, né? Porque a gente é viciado nisso, né? Ah, não, vamos fazer um super mega capacitação em gestão de pessoas. Todo mundo agora vai ser o melhor gestor da companhia. Concordo? Ah, não, as pessoas estão saindo ali, as mulheres estão saindo da minha área. Vamos fazer uma super ação ali, um super plano mega galáctico, para que as mulheres não peçam para sair da empresa. Mas qual que é a causa fundamental que elas estão saindo? Qual a causa fundamental, né, que as pessoas estão pedindo para sair da empresa? Então, assim, a gente precisa, e aqui vai ser um exercício forte que a gente vai fazer, de linkar subjetivo, por mais que a gente tenha um feeling apurado, isso é importante, estou dizendo que isso é importante, mas os dados que eu tenho, como é que eu junto essas duas coisas? Com isso, a gente consegue muito assertivamente tomar a melhor decisão. Se aquele projeto faz sentido, se aquela ação daquele plano de ação faz sentido, porque senão a gente fica tirando para todo lado, concorda? Então, o grande convite que eu faço para vocês é que a gente consiga linkar os dados, que os dados não virem paisagem, né? O que que os dados me transmitem, né? De informações, alguns vão ser só simplesmente trazer uma informação. Ah, beleza, já trouxe uma informação, um passo importante. Putz, mas trouxe uma informação, uma correlação, melhorou mais ainda, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas hoje que são próprias da empresa e pessoas que são terceiros. Qual a correlação entre os dois? Tem áreas que tem mais terceiros que próprios, tem algo estranho. Será que a pessoa não está julgando, né, um custo maior de terceiros, ao invés de primalizar aquela operação e ficar com o próprio, por exemplo? Então, é começar a gente exercitar isso, né? E trazer os indicadores para a mesa, turma. Isso é importante, né? Ter esse pensamento, pô, mas quais são as mulheres? Saem aonde? Ah, saem lá no, né, no interior de São Paulo. Ah, então tem algo lá errado no interior de São Paulo. Deixa eu ir lá. Este é um ponto que eu vou convidar vocês também, assim. Tem os dados quantitativos, mas o qualitativo do RH ele é fundamental, tá? Porque a gente entende dos fenômenos de pessoas, né? Diferentemente de um cara da engenharia, de um cara lá da área financeira, ele não entende os fenômenos, né? Então, essas conexões, né? Tanto de fatos e dados, os dois andam juntos, então, ou seja, eu só tenho um dado, qual é o fato gerador disso? Por que que as mulheres no interior, lá de São Paulo, têm maior índice de pedir desligamento voluntário? Isso o dado já te trouxe, concorda? Agora eu preciso ir aqui no fato. Deixa eu ir lá ver, né? Será que é o gestor? Será que é um ambiente tóxico? Será que não dou abertura para elas crescerem? Então, vejam que são dois pontos muito importantes, né? Fatos e dados andam junto aqui, né? Então, eu tenho o dado, mas eu preciso entender o fato, né? Não dá para desconectar isso. Muitas das vezes, que a gente se desconecta disso, né? Ou a gente vai muito lá no fato, não olha o dado, né? A gente acha que lá no interior de São Paulo é a pior área ali para as mulheres trabalharem. Eu vou lá, não, eu acho que é. Mas acho baseado em quê? Não, acho que todo mundo fala. Gente, não vou falar.
Algumas coisas eu vou falar aqui, mas abre aspas, não acredito nas pessoas falam, acredito no que está acontecendo, vivam a realidade, né? Então é importante a gente estar isso. Então, por mais que as pessoas estejam trazendo alguns sinais para vocês, legal, beleza. O que que os dados dizem? Conecte essas duas coisas. Faz sentido, turma? O que você acha aí, Bruno? Eu acho que tem super a ver e é bem disso que você falou, assim, em relação a gente não se prender ao dado frio, né? O dado realmente ele te mostra uma tendência, ele te chama atenção para alguma coisa, mas esse contato com as pessoas, realmente ele sentir o calor da situação ali, entender mesmo, e não se basear, eu ouvi dizer, ouvi um burburinho que a gente costuma brincar, eu ouvi a voz da floresta falando alguma coisinha, assim, então a gente não pode se basear nisso, então a gente tem que procurar realmente acompanhar a tendência, falar, ó, despertou um pontinho de alerta aqui, o que que a gente tem de ação em relação a isso, a gente se aproxima para poder trazer isso e como você falou, né, a gente tem esse feeling da nossa natureza, da nossa atividade, e é super importante a gente fazer a manutenção disso tudo. Então, unir essas duas coisas, o dado objetivo, o dado assertivo ali, que embasa uma tomada de decisão, mas também a questão de clima mesmo, a questão de comportamento. Exatamente. Comportamento é fundamental. E comportamento conecta muito, mas muitas vezes o comportamento daquele indicador, saber fazer a leitura dele, né? O que que ele é, o que que ele oscila em quais meses. Deixa eu ir lá ver, entender isso. Então, o convite sempre é assim, por mais que a gente vai falar muito de dados, é convite que vocês saiam da cadeira e explore quando, né, traz essa pegada de People Analytics, independente de qual subsistema de RH que vocês estejam, seja em atração e seleção, seja lá em avaliação de desempenho, seja lá em cargos de salários, enfim, independente de qual subsistema. É importante ter os dados, entender esses dados e ir para o front, né? Ir para o dia a dia. Deixa eu ver na vida real, sempre na vida real oficial, no jogo jogado. Porque isso é que vai complementar a análise de vocês, tá? Então a gente vai falar muito aqui de dados, é óbvio, mas não esqueça essa pegada, assim, muitas das vezes você vai ter que sair mesmo da cadeira ou entrevistar e pegar a parte qualitativa desse dado e ir para o front, para ver se faz sentido ou não faz sentido, tá? Porque os dados podem poluir nossa lente um pouquinho, né? Então é importante a gente trabalhar esses dois comportamentos, né? O fato e a parte de dado. Chato? Mas eu gostei, estou na linha aí da parte do People Analytics, né? Tomar de decisão, gostei muito aqui do que vocês contribuíram. E aí, turma, continuando aqui, né? Gostei muito do que vocês trouxeram. Por que que a gente está falando muito desse tema, né? Que o contexto traz para a gente sobre isso, né? A transformação digital, né? Obviamente, ninguém escapa dela, né? Nenhum de nós estamos aqui, já passou ou foi admitido digitalmente, ou utiliza uma plataforma de treinamento que é digital, ou já tem uma plataforma de atração e seleção que é totalmente digital, né? Alguns, cada um no nível de maturidade, mas o fato é que a transformação digital é a maior diferenciação competitiva das empresas. E a parte de dados, né, ela não é, né, ela vem a reboque, né? Então ela também não vai ficar longe disso. Então o RH, né, vamos dizer, nosso time, está um pouquinho atrasado referente às outras áreas. Vamos falar assim, que o financeiro, que o marketing. De fato, agora que a gente está falando de dados dentro do RH, né, isso tem um lado super positivo, que tem um mar de oportunidade para nós, né, da área de RH, mas tem um lado negativo que a gente está um pouquinho atrasado, né? Mas o ponto é, quando a gente olha aqui, inclusive, para o Fórum Econômico Mundial, a gente percebe que o quê? Qual que é a principal competência aqui? Analytics. E aqui, independente de qual subsistemas que vocês estejam dentro do RH, tá? O pensamento analítico é uma habilidade essencial para 2023 e sendo este o foco para a requalificação até 2027. Então, ou seja, todo mundo vai buscar isso aqui, ter um pensamento analítico, que é um olhar crítico para os dados que vocês têm. Que esses dados, seja você que está lá olhando a performance da área de atração e seleção, para você que está lá olhando a performance das pessoas, dos potenciais dentro da empresa de vocês, qual que é a performance desses potenciais, quem são as melhores pessoas da companhia. Então, ou seja, né, esse olhar analítico, independente do subsistema, ele é fundamental, turma. A gente não vai
escapar disso, tá? Então, que bom que vocês estão aqui para já trazerem, para olhar, né, para isso, né, para ter mais olhar para os dados, né? Como que eu trago mais insights para o meu subsistema, para a empresa a qual eu estou. Isso é fundamental. E, de novo, né, turma, tem uma frase do Deming que eu gosto muito, né? Sem dados, você é mais uma pessoa qualquer com uma opinião. Quem concorda com o Deming? Débora, Super. Cláudia? Curiosos é o que mais tem hoje em dia, né? Metidos a entendidos de qualquer assunto. Hoje o que mais tem é pessoas que se auto-intitulam especialistas, né? É. E como é que é no RH, assim, gente? Tipo, chegar falando de dados, como é que quem que já comete tem uma pegadinha assim, que me fala assim, ó, você viu esse dado aqui? Você percebeu esse fenômeno aqui? As pessoas acreditam ou não em dados ainda no RH, hein? Tem Cláudio, Depende você da tá... área. Eu ainda vejo a seleção muito amadora, assim, muito alheia a isso ainda nesse sentido, sabe? É. Ó, eu vou usar uma frase aqui, já me falar que psicólogo não precisa saber de dados. Já me falaram isso. Eu fiquei, porque para quem te... Da onde você tá tirando Que isso? briga com o número, né? Você leu isso em 1900 e quanto que você leu isso? Porque hoje não dá mais pra falar isso, né? Ah, não, eu Não dá sou pra psicólogo, fugir. eu preciso saber. Não quero saber de dados, não, meu filho, deixa eu falar com você. Dá um jeito aí, porque se você não sabe qual o resultado no fim do dia, estamos no caminho errado. O que que você acha aí, Priscila? Tô, agora sim. É, lá na empresa, realmente, a gente tem essa questão dessas informações, né, Mário? O meu setor, ele é bem, como é que eu posso dizer? A gente trabalha muito com dados, né? Em Legal. relação à minha diretora, à minha gerente, lá eu não vejo essa questão de problema, não. Ó, que bacana. E lá hoje você tem já indicadores de RH bem consolidado, a galera então utiliza bem. Que legal. Tudo é planilha, um monte de planilha, um Ah, monte de é. planilha. Né? Mas assim, a gente está buscando sistemas, mas na verdade, assim, é bem bacana essa questão desses gráficos que a gente trabalha. Legal, bacana. É um bom avanço, né? E o que que você tem visto aí, Bruno? A gente também, como a Priscila falou, a gente também já trabalha com bastante dado, a gente usa bastante criação de dashboards em Power BI, então a gente já tem alguns indicadores que a gente já acompanha mensalmente, fazem parte da nossa rotina de fato, mas ainda tem uma carência de integração de base de dados, de ter esse dado um pouco mais acertado para que a gente não tenha que fazer tanto processamento, né? Que a gente consiga se dedicar mais à análise gráfica, análise do dashboard, para que a gente consiga realmente mover a companhia. Mas a gente já tem uma pegada já bem mais voltada para dados realmente. É uma construção, assim, né? Eu já estou no RH trabalhando com isso, a gente já tem, 4 anos, então a gente está nesse processo de evolução em relação a isso, desenvolver novas ferramentas, e o resultado ele começa a aparecer, né, depois de um certo tempinho. No começo é sempre meio nebuloso, assim, as áreas às vezes têm uma questão de um pouquinho de resistência, né, para poder aceitar. Falou, oh, o RH chegou com um dado aqui meio esquisito, tal, estão falando sobre alguma coisa aqui na minha área, pô, tem um absenteísmo aqui voltado em relação a alguma coisa específica e a gente não está percebendo, o RH falou que a gente precisa se aproximar e tal. Então, no começo gera um pouquinho de desconforto em relação a isso, mas dentro do nosso departamento a gente já tem isso já bem forte, e realmente o grande desafio, como eu te falei, né, é integrar tudo. Então, a gente tem uma plataforma para avaliação de desempenho, a gente tem uma para controle de objetivos, a gente tem uma para performance. Então, a gente precisa unir essas coisas todas com o dia a dia também, né, com o que a gente tem de controle, até da parte de DP também, para a gente controlar algumas questões, integrar isso tudo e fazer com que a companhia seja mais inteligente, né, a gente realmente trazer a inteligência de dados para o negócio. Legal, e esse ponto é importante. Eu já passei por isso demais. A minha cidade está errado. Não, não reconheço esse número, não. Esse número aí que você está falando aí é da sua cabeça. Desse jeito. Tem um ponto muito importante que a gente vai viver nessa jornada analítica, gente, que é se provar o tempo todo.
Infelizmente é isso que acontece. A gente vai se provar o tempo todo que a gente está certo, mas aí, de novo, né, fatos e dados. Então, a busca é muito importante e cada vez mais, turma, que a gente traz esse olhar mais estratégico para o nosso processo, a gente acerta muito mais e reduz uma carga de trabalho muito grande, né? De ficar só fazendo planilha, de ficar só fazendo indicador. Não é esse o nosso trabalho. A gente vai falar, é lógico que tem esse trabalho inicial que é importante, mapear, organizar, blá, 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 mas a gente não precisa ficar só nisso, né? Esse é o ponto. O que eu faço com isso tudo que a gente tem de informação? E RH tem muito dado importante e relevante. E RH não é uma área de custo, é uma área de investimento. A gente precisa desmistificar isso também. Qualquer trabalhinho que você fizer, reduzir um turnover é ganho para a empresa. Simplesmente você diminuir a sinistralidade do plano de saúde é ganho na veia. Redução de horários, ganho na veia. Quem te disse que a gente é uma área de custo? Então é muito importante que vocês, e a gente fala se provar, e eu fiz isso ao longo da minha carreira toda, business case, turma, o que isso traz de retorno ou deixa de gastar. Isso é fundamental na jornada Analytics, tá? Porque são projetos que, de fato, são muito robustos, a gente já fala um pouco de maturidade, tá? Quando você chega no nível lá de automação de dados, são projetos caros, projetos grandes, né? Então, mas, com certeza, se fizer uma conta de padeiro, se fizer lá o turnover, quanto você gasta para treinar, quanto você gasta para recrutar, quanto você gasta para, né, para atrair essa pessoa, se fizer essa conta de padeiro na ponta do lápis, você vai ver que esse projeto se paga em, no máximo, 3, 4 meses. Então, assim, o tanto que a gente tem know-how suficiente de dados para que a gente desmistifique isso. E quem está nessa pegada de dados precisa ter esse mindset, tá? Beleza. O que no final do dia eu estou trazendo de resultado? Ou deixando de gastar grana, ou melhorando a performance, ou reduzindo a HH operacional. Tragam isso sempre em mente, então vocês vão precisar ter cada vez mais um business case muito bem feito para que vocês consigam escalar quando a gente fala de People Analytics dentro da empresa de vocês. Isso é fundamental, ainda mais no início, tá? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Que bom que vocês adorei a contribuição aqui. Aqui, assim, vou parando, a gente vai contribuindo aqui um espaço para a gente trocar ideia, tá, tudo? Então, de novo, né? Não dá para a gente ficar aí sem dar, né? Sem dar você é uma pessoa qualquer com opinião. E ponto. Né? Não me venha só com opinião. Preciso dos dados. E quando a gente fala dessa alavancagem por meio de dados, turma, olha que interessante, né? Você percebe que, de fato, né, as empresas hoje que têm maior desempenho, os líderes mundiais ali de empresas, têm um olhar muito forte para dados. E aí, quando a gente fala de dados, a gente está falando, né, que essas empresas têm um mindset mesmo, né? Quando a gente vai para o mercado digital, por exemplo, todo momento está vendo indicadores, se eu vendi, se eu não vendi, se eu vendi, por que eu não vendi, né? Quem é a pessoa que compra, quem é a pessoa, né, que está ali consumindo meu produto. Então, ou seja, RH também precisa ser pegada. Quem são as pessoas que saem, por que que saem, né? Qual que é o custo das pessoas que saem, quanto é o custo para... Então, assim, começar a pôr isso no dia a dia, né? Porque isso alavanca o nosso... E a gente senta na cadeira estratégica, né? Então, para o mesmo lado que a gente está vendo aqui, né? Que tem empresas que estão, de fato, olhando para isso e tendo maior resultado, quando a gente fala de RH também é assim, né? Trazendo para o nosso nicho, quanto mais você mede e tenha performance e traga esses dados, mais você gera resultado. E olha que interessante, né? As empresas líderes em maturidade digital analítica no Brasil alcançam uma taxa de crescimento de EBITDA até 5 vezes maior que as demais empresas. Quem falou que não dá dinheiro? Isso é a fonte da McKinsey. Então veja, né, turma? E é por isso que eu falei um pouco de RH, né? RH tem muito dado. Muito. Então, assim, a gente vai alavancar o nosso negócio. Mas, de novo, é preciso a gente ter business cases que suportam as iniciativas para que a gente tenha embasamento, saia da subjetividade, como a gente falou, e tragam cases reais que tragam ganho para a companhia, ou deixam de gastar, ou melhoram a performance da área, né? Então, olha que interessante, é 5 vezes maior para aquelas empresas que estão focadas em dados. E quando a gente fala isso, né, essa cultura de tomar decisão baseada, ela vem do nível estratégico, tático, operacional, e é um grande desafio para as empresas, né? Então, olha que interessante, por mais que a gente tenha ali, né, empresas olhando para isso, só 13% das empresas brasileiras têm uma mentalidade baseada em dados. Olha que dado expressivo, né? Então, ou seja, a gente tem um caráter de mentalidade que a gente vai trabalhar muito. O RH está pronto para isso, né? Para ajudar, inclusive, a trazer essa mentalidade para ele. Não só para o RH, mas para a empresa. Algumas empresas
né, puxam aí pelo RH a transformação digital da empresa inteira, uma cultura baseada em dados, mas veja que a gente tem por isso que é tão difícil as pessoas acreditarem, porque ainda tem uma maturidade muito grande assim, tem um caminho muito longo para a gente chegar na maturidade. Então percebam, né, assim, a gente tem empresas ainda que estão numa mentalidade, né, que não está baseada em dados, né? E aí, quando a gente pega aqui, né, ou seja, a performance que a gente trouxe ali, quando você olha para o executivo tem uma pegada já em dados, vamos dizer assim, né? Essa galera executiva tem um olhar para dados, quando você vai para o gerente diminui um pouquinho, e quando você vai para o front, olha como é que reduz, né? O CEO, o C-level, até ter a vontade de ter, né, adoro dados, o que eu faço com esses dados, mas no que você vai, né, descendo o nível, vejam que o percentual diminui, né? Então tem um trabalho grande aqui que a gente precisa fazer, né? Nós, como RH, inclusive, né, de começar a trazer essa pegada de baseada em dados. E aí tem 4 entraves que eu falo assim, né, que para gerar esse valor, né? Tem que ter um roadmap específico de iniciativas. Então, quando vocês forem começar, né? Eu quero simplesmente começar ali a parte de analytics. Tá, mas começar por onde? Hoje eu não tenho mínima. Onde dói na empresa? Eu queria saber, como eu disse lá, quantas pessoas que entram e saem, né, da minha empresa. Não tenho isso. Então comece por aí. Já gera um valor, já tem um dado, né? Por mais que talvez seja pequeno, mas já são dados que você não tinha e passou a ter, né? Então ter roadmap muito conectado com a estratégia da área de RH é fundamental. Qual o indicador que dói mais? Horas excessivas, horas extras, né? Putz, então vamos começar por isso. Vamos começar a estudar esses dados. Não dói muito, eu estou pagando muito alto. A gente está tendo um nível de movimentação muito grande de pessoas. Vamos entender que essas movimentações estão sendo corretas, são as pessoas certas que está promovendo também. Então, ter um olhar específico de iniciativas, ele é muito importante, né? Esse ponto, né, que o Bruno trouxe, dados integrados, né, capturados. Onde estão meus dados? Importante saber onde estão esses dados. Estão na fonte única, tem fonte diversa, né? Vamos começar por uma planilha de Excel aqui, simplesmente mapeando quais são os principais indicadores da área de RH. Faz um dicionário de dados, né? Quais são esses principais indicadores que geram. A gente tem dor, absenteísmo, turnover, né? Hora extra, né? Taxa de desligamento, enfim, taxa do SLA, da parte de atração e seleção. Quais são onde estão esses dados? Ou seja, né? Quais são as pessoas hoje que têm esse talento já identificado, que gostam de dados dentro do subsistema? Com certeza tem uma pessoa lá de avaliação de desempenho também que gosta de dados. Vamos conectar com essa pessoa, né? E o ponto principal de todos, para mim, que é essa mentalidade, que é a mudança mesmo de chave nossa. Essa mentalidade de a gente olhar para os nossos dados e saber o que a gente vai fazer com esses dados. Isso é fundamental, turma. E aí, quando a gente olha isso, né, 10% das pessoas executam bem essa prática, de ter dados específicos ou sai atirando para todo lado. 12% só tem dados integrados. Olha que interessante. 8% só tem as pessoas ali que vão mexer com, né, que tem um olhar muito forte de talento para dados. E 13% só tem a mentalidade baseada em dados. Então vejam, né? Olha que mar azul que a gente tem aqui, um oceano azul de oportunidade, né? Então vejam que a gente tem muito espaço para crescer quando a gente fala de dados. Aí trazendo para o nosso contexto de RH, né? Olha como a gente ainda tem um percentual bem baixo quando a gente vai para as práticas de analytics, né? Então não dá para a gente falar de people analytics sem ter um pensamento de dados, sem ter, de fato, buscar a integração desses dados e sem ter clareza do roadmap específico de que eu vou trabalhar de dados. Porque senão fica um mundo sem fim. E, de novo, sem direção. Por isso que é importante a gente ter qual que é os dados, os KPIs importantes para o negócio. Isso que é fundamental, né? E aí, quando a gente fala dessa transformação digital, né, tem algo bem legal que eu gosto, né, que a gente vai falar dos níveis já de maturidade. Deixa eu passar aqui que eu gosto de falar assim. A gente tem qual a eficiência que esse dado gera, né, como o sinal gera resultado, transformação, o que ele transforma, e aí pode chegar no nível de disrupção. Putz, criei um algoritmo que tem a capacidade que uma pessoa pedir para sair da empresa que eu estou. Opa, excelente, uma disrupção. E a maturidade, análise, descrição, gente. Ter a visão do que aconteceu. Esse é o primeiro fato. O que aconteceu mês passado? Aumentou a extra, saiu mulheres,
potenciais pediram para sair. Então, ou seja, esse é o primeiro nível, nível 1. Quando você chega nesse período de descrição, simplesmente tem uma planilha lá que a Priscila trouxe, né? Lá é um monte de planilha, mas tá bom, tá ótimo. Você já sabe o que está acontecendo. Tem gente que não tem nem isso. Então começa pelo nível 1. Vamos começar lá no nível de prescrição que a gente vai falar daqui a pouquinho. Começa no nível, lista lá os principais indicadores que você quer. Tuf, tuf, tuf. Mês, janeiro, né? Fevereiro. E aí simplesmente você está vendo o que aconteceu no mês passado. Então você está dando um olhar ali de retrovisor, vamos dizer, mas tudo bem, tá tudo bem. Pelo menos você tem um dado descritivo. Avancei, putz, agora tem descritivo, eu quero agora criar um. Vamos falar aqui, pegar um indicador, né? Taxa de desligamento, que é o mais famoso aí, turnover. Putz, eu tenho um nível de maturidade de turnover legal, deixa eu pedir ajuda para TI ali, me ajudar a fazer, deixa eu ver, criar uma previsão disso, qual é a tendência do aumento de hora. E que não precisa de algoritmo super mega nada, você pode criar uma estatística mesmo, qual que é a tendência de horas extras baseado no seu histórico, né? Qual a tendência de horas extras até o final do ano? Qual a tendência da pessoa para sair baseado no histórico dos dados descritivos que você já fez, né? E aqui é teste de hipótese. Será que saem mais mulheres? Será que está saindo mais homens? Né? E aqui o nível mais avançado, que aqui, né, eu vejo ainda tem empresas caminhando para isso, há muito poucas ainda, que é já prescrever. Não, faça isso ou faça aquilo, que as pessoas não vão pedir para sair da sua organização. Mas aqui é um nível bem avançado de People Analytics, já utilizando dados ali, né, mais robustos, mas de fato a gente tem que entender qual maturidade a gente está e saber que isso aqui a gente não vai mudar daqui para cá de uma tacada só, tá? Então, nem daqui para cá de uma tacada só. Então, é importante, ó, e aí, né, esse design da estratégia é importante. Quais são as principais oportunidades do negócio? Qual que são os principais indicadores de estratégia da empresa hoje que o RH cuida? Quais são os principais KPIs? Essa clareza, eu queria até fazer essa pergunta para vocês, a Cláudia. Essa clareza de vocês têm esse desenho assim, quais são os principais indicadores de estratégia da empresa, o que o RH contribui para aquele indicador? Isso é claro para vocês, para todo mundo? Eu acho que de uns 2 anos para cá ficou um pouco mais evidente, Mário. Assim, o que eu vejo, né? O RH faz um esforço grande para ser parceiro do negócio. É Uhum. muito mais do que uma área que dá prejuízo, né? Que dá gasto, cada vez mais sendo vista como uma área estratégica para trazer resultado. E aí, acho que até por convite do negócio, a gente acaba tendo esse elo um pouco mais estreitado com a estratégia. Então, eu vejo hoje, assim, de 2 anos para cá, especialmente, uma preocupação maior da liderança em trazer para a gente a estratégia, aproximar a gente para onde a gente está caminhando e aproximando a gente também desses dados, né? Eu acho que até 2 anos era um pouco mais distante da gente isso do dia a dia. É. Eu ficava lá com o indicador de horas extras, sendo que o principal que estava lá, que as pessoas estavam dentro da estratégia, era quanto, né, quanto a gente precisa ali reduzir de horas extras, né? Então, ou seja, eu estava olhando de vários indicadores da unidade de RH que não conectava nada com nada que a empresa tinha indicador estratégico. Então, é muito importante que a gente conecte esses fatos, até para a gente escalar o produto de dados. Porque se você fica olhando um monte de indicadores, que no fim do dia mexe com o ponteiro. Eu acho que a virada de chave acontece quando, dentro das organizações, as áreas começam a olhar o RH não como aquele DP, o DPzão, sabe? Que faz não que por si só já não seria muita coisa, né? Mas é porque é o que paga o salário, é o que faz rodar a folha, é o que concede benefício, é o que desliga, né? Ok, mesmo para isso já faz a roda girar. E mesmo para Sim. isso, a gente já tem uma grande relevância, uma grande participação na estratégia da companhia, né? Então acho que começa a se enaltecer esse arroz e feijão, que não é tão arroz e feijão, e eu vejo esse efeito cascata das lideranças tentarem aproximar os times, independente de nível hierárquico, independente do papel dentro daquele ecossistema do RH, a se aproximar das informações, se aproximar do dado. A gente cada dia mais é convidado a pensar de maneira crítica, né, sobre as coisas que acontecem, saindo do feeling para o número. A gente ouve muito Hoje todo, isso, né? Tem que chegar para a liderança e chegar número, é, né? Então, hoje todo mundo meus candidatos praticamente estão tem recusando. dados descritivos lá já, Cláudia, assim, hoje tem a descrição, pelo menos por mês vocês conseguem ver isso.
A gente comemorou muito uma conquista recente. A gente tem um tableau que concentra alguns Legal. indicadores de NPS, de todo o cenário de vagas, onde estão as vagas mais críticas, as vagas Legal. com maior SLA. E a gente leva muito, está aprendendo a levar muito isso de maneira estratégica para a nossa gestão, né? Então, ninguém aceita o salário da minha vaga. Tá, isso é feeling, Porque, é informação, ok, mas quando a gente tangibiliza isso, coloca o número, o impacto para o gestor, para a nossa liderança também, que às vezes acompanha um caso um pouco mais complicado, fica muito mais é, palpável, né? E ganha até credibilidade também, né? O nosso líder vê o nosso esforço cotidiano, uma relação muito humanizada, né? Na Porto tem toda essa cultura. Mas o gestor que está lá no outro prédio e só está esperando ter uma pessoa qualificada dentro do que ele espera para entrevistar, não vê aqui a nossa luta, né? Então, cada vez mais é o que eu falo, assim, é investir tempo, né? Consolidando ali uma informação, preenchendo um Excel, exportando alguns dados para ter esse número, para ter ali um gráfico simples que seja, mas que dê formato para esse esforço diário. Aí eu acho que é aí que é a pulo do gato, né? Sai do subjetivo e vai pro tangível. e aí você falou um ponto bem legal, credibilidade, né, Tom? É muito mais fácil sentar na mesa com um monte de dados e chegar lá só falando o que você acha, né? Qual a credibilidade que você vai ter nisso, né? E esse ponto é muito importante, por isso que eu falei, o ponto dessa estratégia está clara para todo mundo, para que a gente não fique criando algo mirabolante da nossa cabeça como RH que precisa olhar isso. Não. O que que eu contribuo no fim do dia para o indicador estratégico da empresa? Então, essa clareza, quando você começa uma jornada de people, até para você ganhar robustez, ganhar credibilidade, que a Cláudia bem trouxe, né? Ter, sair desse olhar subjetivo, sentar na mesa para conversar sério sobre o que está acontecendo, né? É fundamental. Tá? Então, assim, não saiam fazendo as coisas na sua cabeça, né? Ah, vou pegar todos os dados de RH aqui, tá? Mas todos os dados, tem muitos dados. Cria ondas. Onda um, uf. Onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, quantas ondas você quiser criar. Mas cria as ondas muito conectadas. Isso foi o que eu fiz no início, né? Ah, não tinha simplesmente não tinha dados de ninguém, de nada, lugar nenhum. Cara, simplesmente eu falei, organizei, eu sou o dono desse dado agora, ninguém gera mais nada além do Mário. E eu falo quantas pessoas tem, quantas pessoas saem, de onde elas estão, qual diretoria que estão, tô falando de coisa básica aqui. Mas que era tudo segregado, né? Entre aspas, uma bagunça. Me falta lá, me fala. Desanima isso, né? Quando você olha e fala, não sei nem por onde Desanima. Você começar. não sabe nem. Então, assim, a gente fica perdido onde começa. Não, gente, começa pela organização, começa pelo básico. Começa simplesmente colocando um Excel bonitinho. Quem é o dono do dado? Assuma essa responsabilidade. Porque senão todo mundo fica dono do dado e ninguém sai do lugar. Então, a atração tem o dado dela, a avaliação tem o dele, a remuneração do médico meio que sou eu que sei. E o cara lá de DP acha que ele é o rei da cocada, que dado é meu, você não mexe. Não, defina um dono desse dado. Quando você define esse dono, você já começa a ter esse, ó, você canaliza esforço para uma pessoa, né, ou máximo duas, e você sabe quem é oficial daquele dado. Isso é fundamental, porque senão fica cada um criando seu, né, seu monstro. Que você vai olhar, tem um monstro de 7 cabeças lá, cada um não sabe o que faz. Então é importante, o primeiro passo forte de People Analytics é a organização. É se organizar e definir quem é o dono desse dado. É Maria, é José, Joaquim, a cadeira de quem que é. Quem é o dono? Quem que é responsável por isso? Porque senão fica um monte de gente fazendo um monte de coisa e aí a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, por isso que eu perguntei desse indicador estratégico, porque ele é um passo importantíssimo do negócio, né, para que vocês definam o próximo passo, que é esse aqui, ó. Quais dados eu quero ter? Quais dados quero ser proprietário? Quem é o dono disso, gente? Quem é o dono do boi que eu brinquei em Minas? Como gerir e qualificar esses dados? Organização, turma. Centralizar ou descentralizar? Não, eu sou o dono. O dono é o corporativo. Ponto e acabou. Governança e processo decisório. Modelo de experimentação. Então, essa organização ela é fundamental. Então, primeiro, né? Quais são as oportunidades de dados de negócio? Como eu linko isso para a estratégia da empresa? O que que a RH está olhando, está contribuindo lá para cima? Beleza. Quais dados eu tenho? O que que eu preciso de ter? Como eu organizo esses dados? Seja uma fonte única Excel nesse primeiro momento, tá bom demais para quem não tinha nada passou a ter, né? E depois a tecnologia. Aí depois aqui é o nível avançado. Vamos fazer dentro de casa, vamos terceirizar, vamos buscar, vamos colocar na nuvem.
qual o grau de centralização? Isso aqui você define depois. Mas o primeiro passo são até a organização, que ele é fundamental. Depois se vai ser um Excel, se vai ser um Tableau, se vai ser a empresa que eu vou pagar que vai desenvolver um dash, isso aí a gente vê depois. Isso não é tão relevante, tá? Mas isso aqui é, ó, negócio, quais os dados eu quero e como é que eu organizo isso. Isso é fundamental. E depois disso, como é que eu conecto isso que foi que eu falei, né? Do estratégia, no tático, operacional, ou seja, onde isso mexe, vai ser no EBITDA, está mexendo na receita, vai reduzir custo, vai reduzir a despesa. Pergunta do KPI, por que, né? Quais KPIs eu tenho que colocar? Como é que eles conectam o KPI de, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo de custo. Custo do plano de saúde, o KPI. Custo de sinistralidade, está ligado à parte de custo da empresa. Custo dos profissionais que saem da área mais estratégica da empresa, aqueles que têm o maior know-how. A gente brinca no RH, as moscas brancas, é um custo. Então, ou seja, os KPIs têm que estar conectados aqui, de turma. Não dá para fazer só na nossa cabeça. Horas extras, putz, está conectado diretamente aqui no custo. Tenho os melhores empregados da área comercial, fiz um algoritmo, o seu perfil das pessoas, se são casadas, se são solteiras, se têm filho, se não têm filho, se elas já têm pós-graduação, não têm pós-graduação, se elas estão no sul, no sudeste. Eu tenho o perfil das pessoas que trazem mais receita para minha empresa. Está conectado a um KPI. Não dá, turma, para a gente sair fazendo, tá? Isso eu falo muito nas minhas palestras. Tipo, não é sair fazendo. É conexão com o sistema de gestão, com a árvore de indicadores da empresa, com os KPIs fundamentais que estão aqui, tá? Depois você vai no nível, depois você faz um diagnóstico de maturidade. Isso aqui, né, como eu falei, começa do básico, depois é descritivo, prescritivo, descritivo, preditivo, prescritivo. E, né, eu sempre falo, né, depois, óbvio, tem que ter um moonshot, que é onde eu quero checar o alvo, eu quero alcançar. Então é muito importante, tá? Antes de a gente sair fazendo os dados aqui, de sair montando um monte de coisa, falar, gente, conecta isso com o que já tem, tá? Isso é fundamental e importante numa jornada de People Analytics, tá? Porque senão a gente fica lá, um monte de gente falando um monte de coisa e ninguém dá credibilidade. Então, é muito importante essas conexões, tá? Beleza, tá. Falei um monte de coisa, mas o que que é People Analytics de fato, né, Marcos? Falou. E aí, o que é isso no conceito, tá? Estou falando no conceito, mas misturando na prática, já falaram muito isso, né? Evidências, decisões baseadas sobre dados em cima de gestão de pessoas, né? E aí tem um pouco, né, de estatística, tem ciência comportamental, falamos de comportamento, sistemas e tem estratégia de pessoas. Então, ou seja, na estratégia de pessoas é fazer escolhas, né, como gerenciar um grupo de pessoas, né? Então, ou seja, dentro do volume lá de dados que eu tenho sobre pessoas, como é que eu faço tomar decisão, seja ali para redução de horas extras, que gera mais qualidade de vida, seja para uma redução ali do desgaste, do número de pessoas ali, de vagas por pessoa, né? Como é que eu trago essa inteligência ali para eu saber a capacidade de uma área de atração e seleção, como ela de fato tem atuado, essas pessoas que entram, daqui a 3 meses saem, como é que é essa efetividade na área de atração e seleção baixa, né? E aí, quando a gente fala dessa ciência de dados, tem a ciência de computação, estatística e especialização científica. Aqui, entra do People Analytics, tem uma parte de ciência, vou até passar rápido aqui, mas o que que a gente traz, assim, o que que tem em matemática, né, que é importante a gente saber de estatística, o que que tem de ciência de computação, que é interessante, e uma parte mais científica. Aqui é importante dizer, turma, por mais que a gente fale de People Analytics, ele tem uma conexão muito forte com a inteligência de dados, e fato é que isso é importante, é sempre relevante que a gente consiga entender, né, algumas partes estatísticas para ajudar a gente na tomada de decisão como ferramenta, tá? Estou dizendo que todo mundo tem que virar estatístico, tá? Mas à medida que a gente vai avançando aqueles níveis de maturidade, tem um descritivo aqui que é só contar pessoas. Daqui a pouco você começa a contar as pessoas e saber o sexo. Daqui a pouco você começa a contar pessoas e saber o sexo de onde estão. Daqui a pouco você começa a entender que as mulheres, no período que elas voltam de licença maternidade, né, elas pedem mais para sair da empresa. Então, ou seja, aqui, por mais que a gente traga muito forte assim, a computação, matemática e a parte, né, de pesquisa, de aprendizado de máquina, isso para mim, ele é fundamental, é importante, mas, de novo, vamos começar do básico, tá?
E isso é um avanço, um nível até de conhecimento nosso, de onde aplicar, tá? Eu preciso ser um cara de RH que eu não sou cientista de dados, tá? Programo muito pouco, mas porque eu gosto. E não necessariamente, né, eu deveria ter essas capacidades. É legal ter essas competências, é legal. Mas aqui tem uma parceria muito forte que a gente pode ter durante essa jornada de analítica. Não preciso ser necessariamente um cientista de dados, eu posso ter uma pessoa dentro da TI que me ajude, trazendo ao invés de eu ter só um cientista de dados, você tem que saber fazer perguntas certas, turma. Hipóteses, isso é muito mais forte do que simplesmente ter um aprendizado de máquina, ter né, uma simples pesquisa, não. Eu tenho que começar a fazer perguntas. Será que as mulheres que estão acima de 40 anos, que já tiveram licença humanitária, têm mais predição a poder sair da empresa? Super pergunta. Né? Deixa eu responder essas perguntas com dados que eu tenho. Tá ótimo. Será que os homens, né, casados, que estão na região do Nordeste, onde uma empresa tem um segmento, eles têm mais probabilidade de ficar mais tempo na empresa? Não estou usando nenhum aprendizado de máquina aqui. Ou seja, né? Então vejam que quando a gente fala de people é muito mais sobre fazer perguntas, criar boas hipóteses, do que tudo. E aí nós Mário, somos bons. Oi, sim. desculpa, posso fazer uma pergunta? Claro, aqui vou Ne- ficar aberto a fazer pergunta, turma. Nessa linha do saber fazer a pergunta certa, qual você sugere, quais perguntas, né, você sugere que sejam um pontapé com essa sensação de que tem muito mato alto, né? Eu falei que a gente tem aqui alguns indicadores, né, mas é claro que a gente quer transformar todo esse conteúdo aqui em conectar isso com o nosso dia a dia aqui. Então, pensando que a gente ainda tem um cenário relativamente imaturo, muito a ser Uhum. construído, né? Qual caminho você sugere para começar a fazer as perguntas certas, para começar a dar formato, né, nessa ação, assim? Por onde Isso, começar? Que pergunta que pode ajudar a responder para quem está muito cru ainda no tema? Para contribuir, excelente. né? O seu papel é contribuir É, para o ponteiro girar na empresa. isso é muito importante que você trouxe essa pergunta, né? E assim, vou responder igual advogado, depende, porque depende do contexto e qual dor da empresa. Vou dar um exemplo, né? Hoje a gente tem, vou dar um exemplo da minha empresa, para você saber por que que eu vou fazer, eu vou trazer esse ponto, responder a sua pergunta. Hoje, nossa grande dor, hoje a gente tem várias autuações do Ministério do Trabalho em função de volume de horas extras, pessoas que extrapolam a jornada, né? Ou extrapolam a jornada de 2 horas, ou extrapolam o interstício, que é de 11 horas. Enfim, tem uma determinada região da nossa empresa que tem um destaque maior nisso. E aí a gente fez a pergunta, né? Primeiro, voltar um pouco, né? A gente não sabia qual área que era, a gente sabia que tá tendo muita atuação, essa atuação começou a, né, tá em vários locais. E a primeira pergunta que a gente fez, por que que as pessoas fazem horas extras? Por que que as pessoas não cumprem o interstício? Por quê? Daí vai avançando, né? Você vai ter algumas respostas para eles. A gente descobriu por que que as pessoas fazem isso. Por que que eles? Porque o cara, ao invés de contratar, a gente estava com uma diretriz que a pessoa não podia repor a vaga. O que que ele estava fazendo? Sobrecarregando quem estava lá. Como é que a gente descobriu que ele estava sobrecarregando? Quando a gente viu, a gente foi pegar o histórico dele de admissões, ele tinha mais de 4 meses que não admitia ninguém. Ele perdia as pessoas, não tentava reposição, porque a BU dele não estava dando resultado. Então, o que que ele fazia? Ele segurava quem tinha e extrapolava as horas. Então, ou seja, nós sabíamos quais eram essas áreas. Aí tinham 3 áreas muito fortes que estavam acontecendo, com o mesmo ponto. Eu estava travando as vagas, né, por uma questão orçamentária, e o que que ele fazia? Ele descontava em horas extras. Então, ou seja, o porquê, ele vai muito de você entender a dor do negócio, tá, Cláudia? Assim, o que que dói mais dentro do RH? O que está doendo mais no RH de vocês hoje? É perder as pessoas chaves? Por que que eu pego? É uma pergunta, né? Por que que a gente perde as pessoas chaves? Aí você vai fazer esse mesmo, vai ver, putz, a gente perde em função, pega lá salário, é salário? Não. Então, uma hipótese não é verdadeira. É benefício? Também não. Então, a hipótese não é verdadeira. Ah, é porque está na região XYZ da minha empresa? É. Então a hipótese é afirmativa. Então perceba, né, para te responder essa pergunta, vai depender muito do contexto, assim, qual problema dói mais. Eu sempre vou onde dói mais. Você começa a fazer essas perguntas, né? Ah, mulheres brancas que estão no estado de São Paulo são as pessoas que mais saem voluntariamente? Sim ou não? Sim. Então a hipótese é verdadeira.
Então, diante do mundo lá do meu, a minha taxa de desligamento, essa hipótese é verdadeira. Então, eu tenho um caminho, então eu tenho que fazer um trabalho para esse tipo de perfil, porque a minha hipótese se confirmou. Fez sentido para você, Cláudia? Respondi a sua pergunta? Fez sim, com Então, assim, a certeza. melhor pergunta de fazer é você saber onde que está doendo mais. Uhum. Essa é a melhor área para você fazer a pergunta, tá? Mas aí vai depender de cada um, né? Cada contexto de empresa. A minha empresa é uma empresa 100% operacional 24/7, então a maior dor nossa é a hora extra. A gente teve atuação, né? A gente teve, né, termos de ajustamento de conduta em função disso, como Ministério do Trabalho. Então, ou seja, é uma dor latente. Então, eu comecei fazendo perguntas sobre isso, tá? Então, é muito importante saber perguntas, muito mais que buscar a resposta. Tudo. Faz sentido? Mas sim, Faz? e aí vem a resposta e vem outras perguntas juntas, acho que vai ramificando Exato. naturalmente, Vai né? ramificando. A gente vai falar um pouquinho disso. Isso gera uma ramificação gigantesca. Mas vocês vão ver que quando chegar né, quando você fazer a linha do Storytelling, putz, eureka, achei onde tem o problema. É muito mais fácil, né? A gente ser mais assertivo. Então, ou seja, né? Extrair valoridade, padrões de comportamento, a gente falou. Qual que é o padrão do comportamento das pessoas? Qual é o padrão das pessoas que fazem maiores horas extras? Onde elas estão localizadas? Pena que aqui, gente, é saber, tem muito dado, né? Eu vou ficar falando sempre. Então, ou seja, eu quero sair muito desse lado, tem que ter um super mega algoritmo. Não precisa, turma. Não falei nada disso aqui ainda. Fiz só perguntas aqui e fui trazendo baseado nos dados que a gente tem. Então, isso é muito importante, né? Então, não vamos se apegar, né, a aprendizado, né? É legal, quer explorar um pouquinho de matemática, ajuda, né? Fazer uma análise de correlação, fazer uma análise de tendência. Isso tudo ajuda muito, tá? Mas não fiquem apegados a só isso, tá? Vamos começar do básico, mas depois vamos, né, ganhando robustez e vamos buscando mais informação para que a gente tenha cada vez dados mais refinados, tá? E aí, onde começa a história, né? Aqui, só para hashtag fica a dica para vocês conhecerem essas duas pessoas, né? Jorge Bersin, que trouxe muito esse ponto, né? Mas o David Green, que hoje é o papa do People Analytics. Então, tem artigos muito legais. Eu sigo eles no LinkedIn, tem o próprio site do David Green, do Jorge Bersin, ele traz muitos cases legais. Estão em inglês, mas facilmente traduzidos, mas que ajudam muito no contexto de RH. Eles são especialistas em RH, né? E ele traz muito isso de cases, seja de avaliação de desempenho, cases de desligamento, cases, tem N cases que a gente pode falar. Hoje, semana passada, ele soltou muito legal sobre análise de comportamento. Então, essas duas pessoas, né, hashtag fica a dica para vocês seguirem, porque tem muito conteúdo. Ainda a gente tem uma bibliografia de People Analytics muito do exterior, poucas bibliografias aqui no Brasil, tá? Então acaba que os cases parrudos mesmo vêm dessas duas pessoas aqui que vos falo, né? Que é muito legal. E é uma cadeia de evolução, turma. Então, assim, ao longo da história, a gente foi evoluindo, né? A gente tinha ali, né, 2000, lá, na automação dos processos de RH, que é os famosos sistemas de RH, né? Começou a nascer ali os principais sistemas de folha, sistemas de atração, né? Começou a nascer isso. Depois dali que a gente começou a tomar os padrões de recrutamento, retenção, desenvolvimento de talento, começaram a perceber que os dados podiam ter uma ferramenta valiosa de tomada de decisão, né? Em 2010, a gente começou, de fato, a falar muito de People Analytics, né? Então, a gente começou a falar de preditivo, né? Começou a investir em equipes de People Analytics, né? Tem empresas que têm uma estrutura de People Analytics, outras só tem uma pessoa. Mas aqui eu sempre falo, né? A parceria boa de People Analytics é RH e TI, né? Precisam andar juntos, porque tem uma parte forte que a gente vai falar um pouquinho de automação de dados, e sem TI a gente não faz nada, então é importante ter essa parceria. E atualmente, né, uma prática muito de grandes empresas, né, tem um setor de inteligência de People Analytics que fica o tempo todo, como eu trouxe a pergunta da Cláudia, fazendo perguntas. Eu brinco que essa área só faz pergunta, né? E testa hipótese. Mas muitas das vezes essas perguntas e testes de hipótese são afirmativas que dão um ganho. Aí lembra lá do que eu falei? Que está conectado ao negócio, que não está fazendo nada na nossa cabeça. Onde a gente mexe o ponteiro dentro da organização, a RH não quer ser estratégico, então tem que saber onde mexe o ponteiro, né? Então, ou seja,
ter esses insights baseados em dados, não dá para ter insights só na nossa cabeça. Esses insights precisam estar correlacionados com os principais indicadores da empresa, né? Então, atualmente, a gente tem esse boom do People Analytics de áreas que entenderam, empresas que entenderam que isso traz resultado no fim do dia, né? Então, atualmente, a gente está nesse nível.